Então, pessoal, vamos dar seguimento aqui à elaboração dos demais mapas. Agora de meso e micro-região, no caso aqui de Minas Gerais. Tá? A gente vai baixar os dados de Shapefile. Então, abre o Google, né? Põe aí Shapefile meso-região de Minas Gerais. Tá? Shapefile meso-região de Minas Gerais. Tem aqui, ó, IBGE. Tá? Aqui você tem as bases cartográficas, tá? Você tem também a parte de setor censitário, que pode ser usado, mas aqui no caso, a gente vai pegar as malhas aqui municipais e dentro delas vocês vão ver que tem as opções de ver outros territórios. Então, vamos pegar aqui 2015, né? Clicar aqui nos estados. Aqui tem todos os estados, a gente vai vir aqui em Minas Gerais. E aqui você tem os municípios, tá? As mesos e micros. Então eu vou fazer o download já das meso-regiões e micro-regiões. Tá? Vou fazer o download então rapidinho das micro-regiões e meso-regiões. Esses dados eles estão compactados, zipados, né? Então basta você descompactá-los, tá? E aí você organiza nas pastinhas de meso e de micro-região, tá? Cria duas pastas, coloca esses arquivos lá dentro, cria uma pasta de micro-região de Minas Gerais, outra pasta de meso-região de Minas Gerais e coloque esses arquivos lá dentro, tá? Então vou abrir aqui no caso meso-regiões. Então são esses arquivos aqui, tá? Esses 5 arquivos aqui. Você pode criar uma aqui, cartografia temática. Então já tem aqui, na verdade, a pasta aqui, aulas meso e micro. Esses arquivos que eu já baixei, que são os mesmos que eu já baixei anteriormente, porque acabei perdendo o procedimento do vídeo, né? Então criei uma pasta de meso, uma pasta de micro. E aqui estão os 5 arquivos, tá? E as tabelas que eu criei, tá? Eu vou deletar isso aqui e vou criar de novo, tá? Então aqui a gente tem numa pasta de mesorregião somente esses arquivos, tá? E o de micro também, esses arquivos aqui eu vou deletar esses dois arquivos aqui de tabela que eu criei, que eu vou ensinar vocês a criarem aqui agora novamente, tá? Então é só fazer o download ali, tá? Então essa aqui é a base cartográfica que a gente está utilizando. Bom, qual que agora a gente vai lá para o Sidra para que a gente possa fazer download das tabelas com os dados de renda e população urbana e rural, tá? Então aqui vai abrir, a gente vai utilizar a versão antiga, tá? Porque a versão nova, pelo que eu andei fuçando aqui, né, ele não dá a opção de a gente colocar os códigos, uma coluna botar os códigos, e aí não fica falho o nosso processo de juntar uma tabela externa junto do Shapefile. Então aqui a gente vai usar duas tabelas, a tabela 3145 e a tabela 2033. Essas tabelas já foram previamente sugeridas pelo professor Alexandre. Então vou
digitar aqui o código da tabela, que a gente já vai numa tabela específica, tá? Aqui é a respeito da população residente, por sexo, domicílio, cor e raça. Então a gente vai pegar aqui, ó, população residente, população total, a gente não vai distinguir entre homens e mulheres, a situação, a gente vai selecionar total, com Ctrl apertado, urbana e rural, tá? A gente não vai distinguir por raça e cor, aqui 2010, a gente vai manter. É importante a gente tirar essa opção aqui de exibir o nome e exibir o código, selecionar essa opção. E aqui os níveis territoriais. Então, a primeira informação é o Brasil. Quero os dados do Brasil referente à população? Não, não quero. E eu quero somente da mesorregião geográfica, nesse momento. Então, de qual mesorregião? Eu quero a mesorregião de Minas Gerais, tá? Que são 12 áreas, vamos falar assim, 12 mesorregiões. Tá? Bom, vamos aqui colocar aqui o nome do arquivo, vou colocar aqui mesmo, população, tá? E vou pôr aqui para dar o OK. Então, mesorregião, vai aparecer esse arquivo, vou fazer o download dele, vou abrir, vou verificar se está tudo correto. Bom, o que apareceu aqui? Tá? Apareceu as mesorregiões, só que a opção de total, urbano e rural, você viu que está em linha? Então, vou mudar isso aqui para coluna, para aparecer em coluna. Então, é para isso que existe. Eu não vou salvar essa tabela, vou fazer o download dela de novo. É nessa situação que a gente vai vir aqui, ó, total, tá vendo a situação do domicílio, total urbano e rural, em vez dela vir em forma de linha, que está aqui, a gente vai pôr aqui na coluna, tá? Então, nessa situação a gente deixa desse jeito aqui, tá? Que cada coluna vai vir uma coluna só de total, uma coluna de urbano, uma coluna de rural, e os nomes aqui, as mesorregiões de Minas Gerais. Então, vou manter o nome aqui e vou dar um OK. População. Agora vamos fazer o download aqui e abrir esse arquivo. Pronto, agora sim veio da forma como a gente quer. Então, uma coluna com total, uma com urbano e outra com rural. Bom, vou selecionar essa opção mesorregião geográfica e vou deslocar ela aqui para baixo, ou simplesmente posso escrever aqui código. Tá? E vou apagar essas 6 linhas aqui superiores. Botão direito, excluo. E vou excluir essas duas últimas também, porque não tem necessidade. Pois bem, então temos uma coluna com código, que vai ser essa coluna que a gente vai realizar o link dessa tabela externa para dentro do shapefile, vamos dizer assim. Tá? Bom, não precisa fechar essa tabela, você pode minimizá-la. Tá? E a gente vai voltar aqui de novo no Sidra, utilizando essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo dado. E agora você vai colocar aqui, ó, em vez de ser meso, tá? Vamos fazer aqui, em vez de ser meso, vamos fazer com micro. Tá? Então, vou pôr aqui a mesorregião geográfica não, e a microrregião de Minas Gerais, que aí vão ser 66 áreas. Tá? Vou colocar aqui agora microrregião. Vou dar um OK. Vamos abrir essa tabela. Então, abri uma outra tabela, tá? Só que agora os dados são da microrregião. Tá? Então, eu posso pôr aqui código. O mesmo procedimento, vou apagar 6 linhas de cima aqui, todas essas informações, para deixar somente aqui os nomes em cima das colunas. Tá? E deletar também as duas informações aqui posterior aos dados. Tá?
Vou excluir, tá certo? Então aqui é o código, se você quiser escrever, por exemplo, código micro, tá? Para você saber, tá? Bom, eu vou deixar essas duas tabelas aqui agora minimizadas, porque eu vou apenas agora copiar a informação de renda e vou colar aqui nas duas. E vou salvar uma única tabela, tá? Então vou minimizar aqui as duas, volto no Sidra. E agora a gente vai entrar com a outra tabela, com outro dado de renda. Então a tabela 2033. Vamos dar um OK aqui, tá? A gente quer o valor do rendimento nominal médio mensal, né? Pegar aí a renda mensal média, tá? De pessoas de 10 anos ou mais de idade. Então, a gente quer essa informação, que é a informação do ano de total, não vamos distinguir entre homens e mulheres, e do ano de 2010. Aquele mesmo esquema. Tá? Aqui você pode pôr aqui que essa informação que a gente quer, tá? Aliás, aqui o total, você pode pôr aqui na linha, aliás, na coluna, né? Para ficar uma coluna a respeito dessa informação. Níveis territoriais, Brasil, não quero a informação do Brasil, quero a informação da mesorregião geográfica e da microrregião. Então vamos pegar aqui mesorregião geográfica. Vamos aqui, põe aqui em Minas Gerais. Então 12. Vou gerar aqui um arquivo agora. Meso renda. Gerou aqui o arquivo. Vou fazer o download e vou abrir esse arquivo. Pronto. Tá aqui, né, as informações. Opa, aconteceu um erro aqui, né? Eu esqueci de colocar o código. Tá? Vou fechar aqui. Vou voltar. Então, são erros que comumente acontecem. Mas como é muito simples de arrumar, tá? Não vou nem editar o vídeo. Vou colocar aqui. Só alterei ali, né? Tirei o nome para aparecer o código e a renda. Pronto, agora sim veio os dados do código. Tá? Eu vou pegar essas informações aqui, vou dar um Ctrl C e vou abrir a minha tabela de mesorregião e vou colar aqui, ó. E simplesmente escrevo agora renda. Tá? Então os dados de renda tá aqui, tá? Da mesorregião. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para microrregião. Então eu volto lá, só altero aqui, ponho mesorregião não e a microrregião de Minas Gerais, tá? E vou mudar o nome aqui da tabela para ser coerente e trabalhar com o nome da tabela correto. Então cliquei ali, fiz o download, vou abrir essa tabela e vou simplesmente colar, vou copiar, né, esses dados primeiro e vou copiar e vou colar então agora na minha tabela de micro, tá? Tem aqui o Ctrl V e renda. Pronto. Minhas duas tabelas são prontas. Vamos salvar essas duas tabelas agora junto da pastinha que a gente extraímos os dados da base cartográfica. Tá? Então você vem aqui em arquivo, estou no dado de meso, tem os dados da população total, urbana, rural e renda e o código. Vem em arquivo, salvar como. Eu vou lá na minha pastinha de meso, vou colocar aqui meso, população, renda, é o nome da minha tabela, e vou salvar como pasta de trabalho. Cuidado para não salvar como modelo, tá?
do Excel. Pasta de trabalho do Excel 97/2003. Tá? Então, está salvo minha tabela população renda. Vou fechar essa tabela. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para essa tabela da micro, que tem os dados do código, população total, urbana, rural e renda. Vou tomar esse nome aqui, micro. Venho aqui então em arquivo, salvar como. Vou lá na minha pastinha de micro, onde estão os dados de shapefile da microrregião. Vou colocar aqui micro. População, renda. Vou salvar como pasta de trabalho do Excel 97/2003. Salvar. Pronto, está salvo aqui. Agora eu vou fechar todas essas tabelas, né? Não vou usar nem mais a internet, vou agora para o QuantumGIS. Bom, aqui no QuantumGIS a gente vai abrir os vetores. Então, primeiramente, vou abrir o vetor de mesorregião. Então, venho aqui para buscar esse vetor de mesorregião, né? Venho aqui na pastinha de meso e acho o meu arquivo de shapefile aqui, tá? Então, vou abrir o meu arquivo de shapefile. Está aqui a minha mesorregião. Que dado que existe nesse shapefile? Quais são os atributos? Eu tenho o código e o nome. Somente isso nessa informação. Tá? Então, através dessa informação aqui do código, é que vai ser feito o link da tabela do Excel que a gente acabou de criar, tá? com os dados da tabela. E aqui, então, na próxima vez que a gente abrir essa tabela aqui, ela vai ter lá, no caso, população total, vai estar aqui total, urbano e rural, e renda. Tá? Vai ter aí mais os 4 atributos, 4 colunas aqui que serão adicionadas a esse shapefile que a gente está trabalhando. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir em vetor, só que agora você vai botar a codificação latim 1, tá? Vai vir aqui em buscar e vai achar a sua tabela que você acabou de fazer com os dados de mesorregião, população e renda. Vou abrir. Bom, a tabela está aqui. Tá? E o que a gente vai fazer agora? Para fazer a união. Eu venho aqui, seleciono o meu shapefile, botão direito, vou lá em propriedades e na barra lateral vai ter a opção aqui, ó, uniões. Você vai selecionar essa opção, vai clicar no botão de adicionar aqui, ó, e já vai aqui aparecer adicionar união de vetor, unir a camada. A camada é a camada de tabela, unir campo. Qual campo? O campo código com o campo alvo. Qual que é o campo alvo? É o código GEL das mesorregiões. Tá? Então, estou entrando com a coluna código da minha tabela e entrando com a coluna de código do shapefile e através dessa mesma, com os mesmos valores, eles vão associar as demais colunas. Tá? Então você vai clicar aqui em prefixo do nome, apagar, porque senão ele vem com os nomes na coluna, vem com essa extensão desse nome gigantesco, tá? E acaba ficando uma bagunça. Simplesmente apaga e dá um OK. Então olha lá, ele já foi unido. Tá? Você pode pôr aplicar aqui e dar um OK. O que vai aparecer aqui agora? Ó, com o meu shapefile selecionado, eu posso abrir a tabela de atributos. Então é isso, ó, apareceu agora a opção total, urbana, rural e renda. Tá? A gente vai usar aqui as opções então e fazer as classificações dessas informações, gerando um mapa de ciclos proporcionais e um mapa cronocromático. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso agora, botão direito,
e duplicar esse arquivo, tá? E eu não preciso fazer o procedimento de novo de unir a camada, ele já copiou. Simplesmente vem com o botão direito e duplica e deixa esse arquivo aqui. A gente vai mexer nele daqui a pouquinho. Bom, vamos fazer então agora o mapa de população. Com esse shapefile selecionado, você vem aqui na opção de diagrama, na camada. Então, seleciona, você vai selecionar a opção de gráfico de torta. Os atributos, quais atributos que você vai realizar para o gráfico de torta? Vai ser população urbana, então você seleciona a população urbana, adiciona mais, a população rural, adiciona mais. Tá? Vamos supor que você adicionou o total aqui. Ó. Ah, errei. Seleciona ele de volta e aperta o menos que ele volta. Aqui a gente já vai selecionar as cores dos nossos dos círculos, né? População urbana, por exemplo, eu vou deixar de uma cor preta, tá? E a população rural, posso colocar ela aqui como um laranja, tá? E aliás, a gente vem aqui, tem as opções de aparência, tamanho, tá? O tamanho, a gente vai utilizar o tamanho escalado, tá? O atributo, então a gente já está trabalhando com os dados de população urbana e rural, mas eu quero que gere um arquivo da dimensão do tamanho da circunferência a respeito da população total. Tá? Por isso que a gente fez o download da informação total, porque através do tamanho da população é que vai ser o tamanho da área, vamos dizer assim, da circunferência. Tá? Então aqui você vai utilizar o atributo total para dimensionar e comparar os demais círculos através da população total de cada uma das mesorregiões. Tá? O valor máximo a gente põe para encontrar, tá? E que o tamanho que a gente tem aplicado, tem dado certo aí, tá, por exemplo, tamanho 20. Tá? Posicionamento, se você quiser alterar a posição dos círculos proporcionais sobre as áreas, tá? Opções a gente não vai mexer, e legenda você vai simplesmente mostrar aqui as entradas da legenda, tá? E eu vou botar aqui o símbolo na cor preta para que os círculos proporcionais fiquem na cor preta, por exemplo, tá? Então, essa vai ser a minha configuração. Feito isso, vou dar um OK e vou por aqui aplicar. OK. Então, vamos lá. Ele vai gerar aqui o nosso mapa, então, a respeito da população. O tamanho da circunferência, como eu disse, é o tamanho da população total. E as dimensões, a questão de diagrama, né? O rural está em laranja e o urbano está em preto. Tá? Então, o nosso mapa de população, de renda, população rural urbana já está pronto. Bom, eu posso apagar esse mapa, apagar que eu falo, desselecionar esse mapa aqui, e agora selecionar esse outro mapa aqui. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai agora com o botão direito, vamos lá em propriedades. Esse procedimento já foi feito por vocês diversas vezes e a gente vai repetir. A gente vai lá em estilo, símbolo, a gente vai aqui em graduação, porque a gente quer graduar os diferentes valores de renda per capita. Tá? Então a coluna que eu quero que ele gradue, as diferenças, vai ser a coluna de renda, que a gente não trabalhou com ela ainda. Tá? A cor de declividade aqui, eu vou utilizar o Orange Red, que é uma cor gradual. Tá? Então você pode selecionar essa ou qualquer uma outra que dê a opção do degradê, que dê essa ideia do menor para o maior, por exemplo. Tá? E aqui eu vou colocar como quebras naturais. Tá? A opção aqui, eu vou manter a opção de 5, posso aumentar se quiser, né? 6, 7 e diminuir. Tá? Vou botar aqui como exemplo 7. Tá? E posso aplicar. Então aqui, ó,
basicamente o nosso mapa está pronto. Aqui a gente tem um mapa, então, das diferenças de renda per capita das mesorregiões de Minas Gerais. E aqui a gente tem um mapa das populações. Eu vou selecionar esse mapa. Vamos lá, o que ele vai me aparecer? Ele vai sobrepor essa informação que a gente acabou de criar. Então, simplesmente, eu vou deixar transparente esse roxo aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Botão direito, propriedades. A gente vai lá em estilo, né? E aqui a gente vai clicar, aliás, clicar aqui com o botão direito em cima da cor roxa. E vamos tirar essa... Aliás, você pode simplesmente vir aqui em transparência, né? E deixar transparente essa informação. Pode pôr aplicar. Ok. Pronto. Então a gente deixou o fundo transparente desse shapefile e manteve as informações dos dados da população urbana e rural, tá? Bem como o tamanho o que representa cada circunferência dessa, tá? E os dados aqui de renda, tá? Que no caso foi classificado com 7 classes, mas pode ser com 5, já seria o ideal, e um mínimo sugerido, vamos dizer assim, tá? Bom, feito isso, agora aquele velho esquema de vocês abrir um compositor final e fazer título, escala, orientação, coordenadas, a fonte dos dados de onde você tirou. Então, põe lá do IBGE, a base cartográfica, o CIDRA. Se você quiser colocar os números da tabela, pode ser bastante interessante, tá? Para que a pessoa que estiver lendo o seu trabalho, analisando, saiba realmente as fontes e consiga acessar esses dados e talvez refazer esse seu trabalho ou aprimorar ainda mais esse seu trabalho. Tá? A sugestão que eu dou na hora de criar a legenda, tá, é que vocês criem 2 legendas, uma para a questão da população e outra da renda. Tá? Então, para quê? Para que uma fique numa determinada área e a outra numa outra área. Porque se você fizer uma única legenda, ela vai necessitar de um espaço grande. E aí você talvez tenha que diminuir o seu mapa, minimizar a sua imagem do mapa para dar uma ênfase na legenda. Tá? Então, tentar encontrar aí uma boa relação de um bom tamanho de mapa e suas legendas. Tá? E aí fica a questão de você botar numa folha em formato de paisagem ou de retrato, né? Ver a forma como você quer trabalhar o layout do seu mapa. Tá? Então, basicamente, o procedimento é esse. Esse mesmo procedimento deve ser repetido para as micros regiões de Minas Gerais. Então, assim, a tabela a gente já fez junto, a tabela de micro. Então, basta fazer a união, né? Como eu fiz aqui agora a união, você vai importar o dado de microrregião, do vetor de microrregião, tá? Importar a tabela de microrregião e fazer o mesmo procedimento da população e da renda. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abraço.